Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, do colo do Pai, seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe o nosso dia. Que Deus abençoe o nosso domingo. Que Deus abençoe a nossa semana. Que essa semana seja repleto da bênção do Senhor, da graça de Deus sobre nossas vidas. E que nós tenhamos um coração misericordioso para com os outros. E aí, como está escrito, Jesus Cristo vem para salvar e não para condenar. Tenhamos esse desejo, meus irmãos, esse desejo de salvação no coração. Desejemos a nossa salvação, desejemos também a salvação dos nossos irmãos. E não vivamos para condenar, não vivamos para jogar pedras, mas para acolher, amar e perdoar aquele que falhou conosco, porque Deus é misericordioso e Ele vem para resgatar o seu povo, Ele vem para salvar a todos, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui eu vou partilhar uma passagem do Evangelho de hoje, que fala sobre a mulher pega em adultério. E vejamos quão grande é o amor de Deus para conosco, irmãos. Ainda que nós cheguemos ao ponto de ser pessoas errantes, vacilantes, o amor de Deus é bem maior do que o nosso erro. Por isso que Ele vem para nos salvar, para nos educar. E também vem para dizer: eu não te condeno, mas de agora em diante não peques mais. A vontade de Jesus, a vontade do nosso Deus, é que a gente não viva mais no pecado, não compactue mais com o pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que nos contamina, que nos mancha. Então, a vontade de Jesus é que a gente viva, e viva bem a nossa vida, mas longe do pecado. Então, que Deus nos ajude a nós também reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, e se voltar para o seu Filho Jesus, que nos acolhe com amor e nos dá a salvação. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pelos ensinamentos da palavra. E aqui eu queria partilhar essa passagem. Glória a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao templo, e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu que dizes?
perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra de libertação, palavra de liberdade, palavra que nos educa, que nos corrige. Palavra que não vem para nos condenar, mas que vem para nos salvar e nos libertar do pecado. Glória a Deus por Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina para toda a eternidade. Então, meus irmãos, o que esta palavra nos ensina hoje? O que Jesus ele quer nos ensinar? Que enquanto muitos vêm para nos condenar, enquanto muitos vêm para nos acusar, Jesus ele vem para nos defender. E ali por aquela mulher ser pega em adultério e pelo pecado dela ser exposto, muitos se sentiram no direito de acusar e de condenar, se esquecendo dos seus próprios pecados. Por mais que os nossos pecados não sejam expostos, todos nós somos pecadores. Por isso que nós não temos o direito nenhum de jogar pedra no outro. Mas, se for de julgar, que seja com critério. Não ao ponto de querer condenar o outro porque caiu, porque fraquejou, porque falhou, não. Porque Jesus diz claramente: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E começou a sair um por um, a começar pelos mais velhos. Irmãos, temos que ser humildes. Por mais que eu tenha 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos dentro da igreja, se eu não tiver um coração misericordioso, se eu não tiver o perdão de Deus em meu coração, eu ainda vou me tratar conforme os escribas e fariseus. Mas até esses também Deus ele quer salvar. Salvar do orgulho, salvar da soberba, salvar do egoísmo. Porque, irmãos, Deus é bom para com todos, até para com os ingratos e maus. Então, mas porque os escribas, os fariseus, eles continuavam a querer experimentar Jesus, a pegar Jesus em alguma falha, Jesus ele chega e diz: quem dentre vós aí que está com pedra, já para atingir esta mulher, quem dentre vós aí não tiver pecado, que comece a tirar a pedra. Com certeza aqueles fariseus, os escribas, eles se pararam para refletir nos seus próprios pecados. Porque a gente vê bem que Jesus ele estava ali escrevendo, no chão. Então, e pelos fariseus eles continuarem a insistir, porque eles não queriam apenas apedrejar aquela mulher pega em adultério, porque o pecado dela foi exposto, mas muitos deles ali também queriam ver Jesus cometer alguma falha,
para aproveitar e também jogar pedra no mestre, para acusá-lo em alguma falta. Mas Jesus é Deus e Ele conhece os pensamentos do coração, Ele conhece cada ser humano, irmãos. Então, ali Jesus diz para eles: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas o que Jesus quer de nós é que a gente não viva mais no pecado, não compactue com o pecado, não compactue com a mentira, com a injustiça. Não, irmãos. Porque cada um de nós sabemos aonde nós devemos melhorar para agradar cada dia mais a Deus. Porque quando Jesus fala, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra, Jesus ele quer trazer para nós, seres humanos, que todos nós somos pecadores, mas que é necessário reconhecer os pecados, como vai dizer lá em 1 João, né? Se nós dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus irmãos, entendamos bem que Jesus Cristo, Ele vem para salvar e não para condenar. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Sejamos misericordiosos, porque lá em Tiago também vai nos ensinar que o julgamento será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Então, como é que eu quero que Deus seja misericordioso comigo, se eu não quero ser misericordioso para com o irmão, para com o próximo? Então, nós temos que fazer esse exame de consciência, né? Entender que por mais que eu esteja vivendo em um grau tão grande de santidade, eu ainda não tenho o direito de apedrejar o meu irmão, o meu próximo. Porque assim a gente acaba pecando também. Porque a própria palavra diz que todos nós, seres humanos, somos pecadores. Santo é Deus que nos convida a viver da sua própria santidade. Meu Senhor e meu Deus, que amor é esse? Irmãos, se a gente for reparar bem, essa passagem, Jesus ele chega ao ponto de se rebaixar ali, né? Para ficar na mesma situação ali daquela mulher, não em questão de pecado, mas por ela estar no chão, por ela estar ali naquela situação, o Senhor, Ele se abaixa para nos mostrar quão grande é o amor dele por nós. Então, Jesus sendo rico se tornou pobre para nos tornar ricos. Então, ali Jesus, ele abaixado, ele mostra para aquela mulher que ele está ali para exaltar ela, para levantar ela, para livrar ela de toda acusação, de toda condenação. E dizer: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Vai de agora em diante, não peques mais. Irmãos, Jesus Cristo, ele é o nosso defensor. Não é que a gente venha compactuar com o pecado, com o mal, aceitar o pecado. Não, mas todas as vezes que eu e você chegamos ao ponto de cair, de vacilar, de fraquejar, de errar, Jesus será sempre o nosso defensor. Não é ele querer defender o nosso pecado, não.
Ele vem para acusar o pecado, para fazer com que a gente se afaste do pecado, porque é o pecado que nos deixa assim, tristes, abatidos, se sentindo condenado. Então, por isso que nós temos que ter o discernimento espiritual e entender que a nossa luta não é contra o ser humano, mas sim contra o pecado, é contra o diabo. Né? Então, as pessoas que davam mais trabalho a Deus, a Jesus, nosso Senhor, não era os pecadores ali, não era a mulher pega em adultério, não era aqueles que reconheciam os seus próprios pecados, não. Quem dava mais trabalho a Jesus, ao nosso Deus, eram os fariseus, porque eles se sentiam donos. E eles se sentiam em um ponto de achar que só eles tinham a verdade, porque eles chegam ao ponto de dizendo, Moisés na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. Então, quando as mulheres eram pegas em adultério, então, na lei de Moisés, naquela época era dente por dente, olho por olho, mas hoje ainda muitas pessoas ainda querem viver dessa forma. Mas o amor vem para reinar em nossos corações. O amor vem para nos libertar dessas prisões que muitas das vezes nos aprisionam. Irmãos, nós temos que ser misericordiosos. Então aqueles fariseus queriam apedrejar aquela mulher porque ela foi pega em adultério. E aonde é que está a misericórdia de Deus em nossa vida? Será que nós não fazemos o nosso exame de consciência, sabendo que nós, seres humanos, somos pecadores e temos que perdoar para nós sermos perdoados? Bom dia, irmã, a paz, Pai de Deus, amém. Então, que Deus ele nos ajude a nós sermos misericordiosos e dizer também para essas pessoas que caíram, que fraquejaram, dizer, olha, eu não te condeno, vai de agora em diante, não peques mais. Irmãos, Jesus é maravilhoso em nossa vida. Quantas vezes eu e você, nós pecamos, falhamos e chegamos diante do Senhor com coração sincero e abrimos o nosso coração dizendo para Ele, Senhor, tem compaixão de mim porque sou fraco, falho e pecador. E o que é que Deus diz para nós? Meu filho, minha filha, eu não te condeno, mas de agora em diante não peques mais. Vai, vive na fé, vive no amor, vive na esperança, vive na verdade, vive na justiça, na fidelidade. Mas não deixa se contaminar com o orgulho. Não se deixa contaminar com os fermentos dos fariseus, que é o fermento do ódio, da vingança, da ira, do rancor, da falta de perdão. E também muito me chama a atenção que Jesus diz, né? Quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali, ao ouvirem estas palavras do Mestre, a palavra diz que começou a sair um por um, a começar pelos mais velhos. Imagine, irmãos, a pessoa já está ali preparada para jogar as pedras. E de repente ouve uma palavra dessa. Então a pessoa para e pensa, rapaz, eu tenho 70 anos já dentro da igreja, mas não tiro um dia para perdoar meu irmão. Então, o que adianta estar dentro da igreja se você não ter o coração aberto para deixar o Espírito Santo de Deus reinar na tua vida? Porque tem muitas pessoas até que se gabam, né? Dizer, que eu já tenho vários anos ali na igreja, mas antes de ir para a igreja nós temos que ser igreja. Porque a igreja somos nós, irmãos. Porque às vezes a pessoa ela está indo todo dia para a igreja, mas ela está longe de Deus. Às vezes tem aquela pessoa que não tem aquele compromisso, né? De estar ali sempre dentro da igreja, mas ela tem uma maior comunhão com Deus.
Porque, irmãos, nós temos comunhão com Deus através da oração. Joelhos no chão nos traz comunhão. Joelhos no chão para adorar a Deus em espírito e em verdade. Não estou dizendo que não é para a gente ir para a igreja, mas tem momentos que você não vai conseguir ir. E não é por causa disso que você tem que ficar se lamentando, se condenando, não. Deus, ele conhece o nosso coração. Se nós formos fazer algo que seja por amor, nada que chegue ao ponto de fazer com que a gente fique murmurando, não. Deus ele ama a sinceridade do nosso coração. Então, por isso que nós temos que ser misericordiosos. Jesus, ele vem para salvar e não para condenar. Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Jesus, ele veio também ao encontro de Zaqueu, daquele que tanto roubava as pessoas. Mas quando ele teve um encontro real com Cristo, ele disse: Senhor, tudo que eu roubei... Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que diz nessa passagem de Zaqueu. Se encontra lá em Lucas capítulo 19. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Glória a Deus. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, irmãos, que palavra tão rica. Então, por isso que eu digo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele sempre vai ao encontro daqueles que estão perdidos, daqueles que estão longe da verdade, daqueles que não estão vivendo no amor. Então, e ali, quando Jesus chega ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Nós temos que receber Jesus com alegria. Nós temos que receber aqueles que é enviado por Deus com alegria. Aonde é que está a nossa fé, meus irmãos? Aonde é que está a nossa confiança? Se a nossa confiança está em Deus, venha o que vier, nada poderá abalar nossa fé. Por isso é importante nós estarmos sempre meditando a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos ajuda a nos fortalecer quando eu e você estamos fracos, fragilizados. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é como espada de 2 gumes. A palavra de Deus é a nossa força, é nosso escudo e baluarte. O Senhor é nossa força. Então, e ali, os fariseus, eles murmuraram, começaram a murmurar dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Jesus, ele sempre vai preferir ir ao encontro desses.
daqueles que estão longe da graça de Deus, daqueles que estão longe do verdadeiro amor. Por que, irmãos? Se não for Jesus para nos resgatar, o mundo jamais vai nos resgatar. Por isso que Jesus ele vem para fazer totalmente a diferença do agir do mundo, porque o agir do mundo é nos colocar mais para baixo. O agir do mundo é nos acusar, é nos condenar. Mas o agir de Deus é nos salvar. Por isso que diz: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Como eu disse, Deus também ele quer salvar esses que são difíceis, esses que não querem aceitar a verdade. Mas é a verdade que liberta, meus irmãos. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Como o Padre Luiz dizia ontem a respeito. Quando Jesus fala, olha, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ele quer mostrar que todos os seres humanos na face da terra são pecadores e que todos precisam buscar a Deus para ser salvos, porque a salvação vem do Senhor, a salvação dos justos vem de Deus. Então, e para que os injustos sejam salvos, eles precisam buscar a Deus que é justo, para que assim Deus possa torná-los também justos. Mas se a gente ficar no nosso orgulho espiritual, a gente acaba perecendo. Então, sejamos misericordiosos, meus irmãos. Não vivamos para querer condenar os outros. Nós podemos até julgar, mas que o nosso julgamento seja com critério, um julgamento justo. Vamos dar um exemplo. Se eu ver o meu irmão cometer algum pecado, se eu ver que meu irmão ele está no erro, eu tenho o direito de julgar ele ao ponto de querer salvar ele e não de querer condenar ele. Dizer, meu irmão, este não é o caminho. Você cometeu esse erro, eu não te condeno. Mas procura viver uma vida nova. Porque, irmãos, viver em Cristo é viver uma vida nova. Porque em Cristo nós somos nova criatura. Então, esse é o verdadeiro julgamento. Como Jesus, ele julgou esta mulher. Jesus julgou com amor, com misericórdia. Porque, irmãos, aquela mulher, e vamos também dar o exemplo de Zaqueu, eles estavam sendo condenados por muitos, né? Quando olhava, aí, tipo, a questão de Zaqueu, os fariseus disseram que Jesus ia se hospedar na casa de um pecador. Mas o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Porque, irmãos, não são as pessoas com saúde que precisam de médicos, mas as doentes. Quantas vezes nós estamos doentes por causa do pecado, que é o pecado que nos adoece, é o pecado que nos deixa entristecidos, mas Jesus ele vem ao nosso encontro para nos libertar de todo o pecado, de toda a mancha do pecado. Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Perdoe o teu irmão, perdoe o teu próximo, perdoe e oremos uns pelos outros, que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre do maligno. Em nome de Jesus Cristo. Amém.